bem? Meu nome é Rafael, esse é o Hackcast 61 e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o concurso que rolou recentemente no portal projetar.org, concurso do Monumento à Memória Feminina, e a gente vai hoje aqui transformar o Hackcast num espaço de debates sobre o próprio processo de organização do concurso, sobre as propostas, o resultado e as demais assuntos e polêmicas que rondaram aí esse tema. É com muito prazer então que a gente convida hoje os organizadores do concurso, Caio e Laila, tudo bem? Oi, gente! O Adilson não está aqui, mas o Caio está. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Laila por aqui também. Muito bom estar aqui com vocês. Jóia. Estamos aqui também com Luísa Dias, novamente aqui no Cast. Já gravamos um sobre o coletivo e sobre o trabalho especial que ela desenvolve com as arquitetas invisíveis. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, boa noite, galera. Jóia. E estamos aqui também com duas juradas do concurso. A Thaís, do São Paulo Arquitetura. Tudo bem, Thaís? Oi, tudo bem? Tudo jóia, boa noite. Jóia. E com a nossa querida Lili, representante do Cast, também foi jurada do concurso. Boa noite, boa noite. Boa noite. Prazerzão aí estarmos juntos. Jóia. Então vamos para a leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Bem, estamos de volta para mais uma leitura de e-mail e comentários da semana. Estou aqui com o Rafa. Opa, não, peraí. Adilson. E aí, Adilson? Beleza? Beleza, e você, Rafa? Beleza. O que aconteceu? Você não participou desse cast? Na verdade foi problema de agenda. Final de ano é mais complicado, a gente tenta manejar as agendas, mas tem dia que é impossível conseguir que grave todo mundo. Então esse, infelizmente, eu tive que ficar de fora, mas deu pro Vitor e o papo tá massa. Você quer uma conversa muito boa, muito educada e com muitas reflexões. Bem, como é que eles fazem para entrar em contato com a gente? Então, Adilson? Bom, vocês podem entrar pelo sistema raiz, né? Ou seja, aquela antiga comunicação da internet que é via e-mail. Vocês podem escrever para contato@arquicast.com.br. A gente tem também nosso Facebook, só procurar a gente pelo Arquicast. A gente tem Instagram, muito ativo, inclusive. Temos Twitter e outras redes aí, vocês acham a gente para se comunicar. E uma coisa, Rafa, galera, escrevam pra gente, não fique só na preguiça aí de escutar, mas a gente quer debater alguns temas aqui e também incrementar nosso conteúdo que vão para vocês. Então, sempre que vocês puderem, deixa um recado lá no Instagram, manda um e-mail pra gente. De qualquer maneira, a gente vai ler o comentário aqui. Isso, e também não deixe de comentar no post do site. Falando nisso, temos um comentário aqui no Arquicast 54, é isso? Tá escrito assim, essa foto é minha. Assinado, Nelson Con. Pois é, pra quem não sabe quem é o Nelson Con é um dos arquitetos e fotógrafos mais conhecidos aí do país. Fotografa os grandes escritórios e, por um acaso, ele caiu num post nosso que foi da arquitetura escolar, não é isso, Rafa? Isso. Então, na arquitetura escolar, e a gente tinha colocado crédito pro escritório, que estava responsável por fazer a escola que estava na foto. E aí, o Nelson Con veio falar com a gente para dizer que a foto, na verdade, era dele. A gente tinha acreditado o escritório e não ele. A gente pediu várias desculpas aí, e aí pedimos autorização, ele deu. A gente tá acreditando no Nelson Con dessa vez. E, gente, esse papo de créditos e direitos autorais, isso é importante. A gente tem feito com cuidado, né, as nossas postagens, colocado o crédito de quem é necessário. Então, galera, fiquem espertos aí, porque a internet também não é lugar para qualquer coisa, hein? Isso aí, então, muito obrigado, Nelson Con. Fica aqui o nosso agradecimento oficial por ter liberado a utilização da foto. É sério esse bilhete. É verdade esse bilhete, Rafa. Isso aí, é verdade, eu sempre erro essa coisa. Mas enfim, outro recado que a gente tem para dar, no último cast a gente falou de um formulário que queríamos deixar disponível, mas como esse fim de ano foi muito corrido, aí esse formulário ainda está em desenvolvimento. Isso então, aí. breve, vocês vão receber e pelas redes sociais vocês vão conseguir acessar e nos ajudar aí a trazer coisas interessantes aí pro próximo ano. Mais algum recado, Adilson? Sim, mais um último recado. Galera, Feliz Natal pra vocês, que vocês comemorem com a família, que vocês sempre lembrem daqueles que estão unidos com a gente, que são as pessoas mais importantes que estão ao nosso redor. Feliz Natal a todos, fiquem aí com mais um episódio da quinzena. Até lá. É isso mesmo? É assim que você fala? Eu falou só isso. Falou. Então tá, falou. Falou.
Bem, gente, voltamos aqui com o Cast para conversar sobre um assunto que rolou nas últimas semanas e a gente tentou gravar isso o mais rápido possível para que entrasse aí no cronograma próximo aí do resultado. Vamos falar um pouco sobre os desdobramentos, né, do concurso aí organizado pela Projetar.org. Agradecer mais uma vez a presença aí da Laila e do Caio. Perguntar para vocês, como é que foi a ideia para a pauta desse concurso em especial? Passava pela cabeça de vocês toda essa repercussão que ia gerar, o resultado e até mesmo o processo de organização do concurso? Como é que foi essa experiência para vocês aí, comparado com as outras que vocês já organizaram? A gente já sabia que ia ser um tema bastante delicado, a gente tinha uma preocupação um pouco com o timing, então era um tema que já estava na nossa pauta, a gente já sabia que queria trabalhar ele, mas no meio do contexto todo, da movimentação que aconteceu em torno do ele não, a gente achou que o timing era aquele e a gente tinha que tratar desse assunto naquele momento. A gente já sabia que ia dar polêmica, né? Tem alguns temas que a gente sabe que são mais difíceis no sentido de ter muitos pontos de vista diferentes. O que aconteceu surpreendeu um pouco porque, de fato, apesar de imaginar que existia a possibilidade de um homem ganhar, a polêmica ganhou uma proporção muito maior. Talvez isso tenha sido uma surpresa um pouco para nós. A gente não esperava que esse ponto em específico ia gerar tanta discussão, mas foi bacana porque, bom, eu sou a única mulher na sociedade, né? Sou minoria, tenho o Rafa e o Caio, que são homens, mas que muito prontamente abraçaram o tema, contribuíram muito no desenvolvimento, e esse ponto de vista plural, primeiro nosso enquanto sócios e depois agregando outras pessoas no processo, foi super rico. Então, o processo começa de um tema que a gente sabia que tinha que ser discutido. Como a gente não é super especialista em todos os temas do universo, né? São 30 e poucos concursos já, é impossível você ser autoridade em todos esses assuntos que a gente já trabalhou e todos os que a gente ainda vai trabalhar. A gente pede ajuda, né? Como esse em especial era um tema bastante complexo, a gente chamou aí a Luísa, do Arquitetos Invisíveis, e também representante do Elas da FAO, para contribuir no processo, desde indicar um corpo de jurados até contribuir, dar uma lida no edital, ver se estava tudo ok. Ajudou muito a gente com o terreno também, porque, né, nós não somos de Brasília, elas são. Foi bem importante desde o começo ter esse apoio de alguém que entende profundamente do tema, né, que é a Luísa, que está aqui falando com a gente. Inclusive a Thaís, que é jurado, foi indicação delas, né? E Luísa, como é que foi, assim, esse momento da expectativa, né, de vocês serem contactadas para esse processo? Como é que foi esse bate-bola entre o coletivo e o pessoal da Projetar? A gente ficou muito feliz com o convite, por ser reconhecida nessa área. O coletivo é para trazer mais repercussão e reconhecimento do trabalho feminino dentro da arquitetura. Só essa frase traz um monte de outras perguntas que a gente tenta responder constantemente. Foi muito interessante ver que essa temática está se tornando tão relevante que mereça um concurso, né, de projeto para estudante, que é um jeito de trazer isso para a academia. O coletivo está fazendo quase 5 anos de existência. A gente percebeu que é o lugar que é mais aberto para a gente discutir, que tem mais transformação direta. Então, a gente já deu algumas palestras em algumas universidades e é muito comum ver, depois que a gente sai, tem muitos e-mails de professores falando que alunos estão solicitando mais repertório de mulheres dentro das matérias, alunas pedindo pra gente ajudar com referências de mulheres na arquitetura, né? Então, é realmente começar da base da arquitetura essas pequenas mudanças. No dia a dia de escritório, tudo fica muito mais difícil, apesar dos problemas continuarem. Então, assim, trazer essa discussão para realmente fazer o estudante repensar, tá, não tem tantas mulheres conhecidas e reconhecidas na arquitetura, mas como é que eu vou representar essa memória feminina, que é uma memória que a gente partilha, né? Não só uma memória da mulher brasileira, mas posso dizer que uma mulher ocidental, né? Como é que a gente transforma isso em arquitetura? Uma arquitetura mais inclusiva. Então foi muito interessante esse exercício do concurso e o resultado trouxe muito mais discussão, né? Porque a gente tá aqui pra quê? Pra discutir. Muito interessante, igual eu falei, a ideia até de fazer o cast, né, foi pra gente realmente ter mais espaço para ampliar essa discussão tão importante. Eu acho que ela traz diversos pontos de
vista, não só da questão da posição da mulher na sociedade, da posição da mulher na arquitetura, quanto do que é um concurso, né? Como é montar um concurso, como é montar um edital, participar de um processo de avaliação a partir do embasamento num edital, que é o nosso caso. As polêmicas são muito interessantes para a gente conseguir elaborar um pouco mais sobre isso que fica nos provocando, assim, em função das polêmicas geradas nos comentários e tal. Foram 3 juradas mulheres, né? Eu, a Thaís e a Nanda Esques, né? Que não pôde estar aqui. A escolha, né, dos júris tem a ver com a organização, tanto aí do pessoal do Projetar quanto das Arquitetas Invisíveis, né? Aí elaboraram o edital em conjunto. As polêmicas surgiram em função do primeiro lugar. O primeiro lugar foi um homem sozinho, né? Apesar dos principais colocados, né? Do primeiro, segundo e terceiro colocados e das 2 menções honrosas, em sua maioria ser composto por mulheres. Não é isso, Luiz? Acho que vocês fizeram até um quantitativo disso, né? Isso, a gente fez um quantitativo dos 3 primeiros lugares, né? Dão 8 participantes no total, sendo que desses 8, 5 são mulheres. Incluindo as menções honrosas, são mais mulheres ainda, se eu não me engano. Essa proporção, se bobear, ela até aumenta. Um deles era só mulheres, era 4 mulheres, uma das menções honrosas. Porque depois eu ainda fiquei pensando nisso, a coisa da representatividade, né? Pô, o primeiro lugar pode ter sido homem, mas a quantidade de mulheres nos premiados ali, digamos, né, foi maior. Não sei se isso significa nada também, tá, gente? Não tô entrando muito nisso, nem quero entrar muito nisso, mas me fez pensar, né? Me fez pensar, assim. Foi uma felicidade ter sido convidada para fazer parte do júri, agradecer a indicação, né, do Arquitetas Invisíveis e do coletivo Elas. Já tinha participado de alguns concursos, mas nunca como jurada, então foi uma experiência totalmente nova. Da minha experiência de participação de concursos, os debates após resultados são frequentes e sempre são muito enriquecedores, porque fazem a gente pensar em coisas que muitas vezes até então a gente não tinha se questionado, né? Nesse processo de avaliação dos projetos, eu, como a Lili, não sou uma profunda estudiosa das questões do feminismo mesmo na arquitetura. Eu me posicionei como mulher arquiteta que atua, desenvolve projetos e que foi ao longo da sua carreira, da sua profissão, identificando alguns pontos que me parecem mais relevantes, né? Algumas questões que eu acabo tratando no desenvolvimento dos meus projetos e que me parecem importantes no entendimento da arquitetura. Obviamente, por eu ser mulher, tem muito do olhar feminino também nessa questão, né? Sua fala me representa, assim, como jurada. Tu continua, assim, reafirmando aquilo que foi colocado. Eu voltei até nas propostas, olhei de novo, né? Você vê como é que eu gosto de analisar projeto mesmo. É enriquecedor, né? Você voltar, tentar olhar com outros olhos, mas as minhas decisões seriam as mesmas, não voltaria atrás. E também me coloquei, assim, como arquiteta, né? Assim, e o fato de ser mulher já me deixa muita vontade para tratar do tema, mesmo que eu não esteja nesse lugar de fala, por exemplo, como o da Luísa, assim, de estar mais envolvido com as causas, mais por dentro mesmo, assim, da história, das lutas femininas, que o edital trouxe isso de uma forma muito detalhada, mas a forma como você interpreta aquela informação e como você imagina que isso possa ser trabalhado na arquitetura, vai ser um reflexo do lugar de fala de cada um que está avaliando, não é do movimento em si, né? Por isso que a posição própria das Arquitetas Invisíveis não é necessariamente a nossa. E isso não é problema nenhum, no meu entendimento. Visões diversas sobre o que é uma arquitetura representativa ou coerente com a memória feminina, com a alma feminina e tal. Por um momento eu fiquei pensando, né? Será que eu deveria ter sido mais mulher e menos arquiteta, sabe assim? Será que eu tô sendo muito arquiteta, né? Assim, e menos feminista, sabe? Não sei se eu posso dizer isso, viu, Luísa? Estou falando bobagem, assim, mas isso passou pela minha cabeça. A gente está tratando de projetos de arquitetura, né? Então, associar as duas coisas, Lili. Também acho que não. Eu continuo confortável, assim, com esse lugar, entendeu? Mas é essas coisas que vêm na cabeça, né? Que você fica pensando demais sobre um assunto. Inclusive, faz a gente pensar, o ser mulher representa um olhar único. Eu acho que essa experiência foi muito boa pra gente perceber que não, né? Somos todas mulheres. Eu participei da elaboração do edital, vocês, enquanto juradas, cada mulher também tem uma relação com o mundo e com a sociedade, com a sua profissão, que é particular. As situações que eu passei enquanto profissional ou enquanto mulher na sociedade são diferentes e talvez o meu olhar sobre o próprio ser mulher e olhar para o trabalho de outras mulheres é muito particular. E a gente, mesmo entre mulheres, pode ter discussões e pontos de vista completamente
completamente opostos. Eu acho que é uma crítica que não é a crítica mais relevante que a gente tem que pensar, porque o ser mulher ou ser homem também não quer dizer que os pontos de vista vão ser iguais ou vão ser diferentes. O cuidado que eu acho que a gente tem que ter com relação a essas colocações é porque em vários aspectos, né, a gente consegue ainda ler mulheres como um grupo social, né, que a gente acaba estando um pouco mais vulneráveis a alguns problemas que a gente tem em toda a cidade e na sociedade de forma geral. Então, quando a gente está falando em Monumento à Memória Feminina, a gente tem que resgatar todas as lutas por direitos que a gente teve. Eu e tantas outras das mulheres e pessoas que acabaram comentando, né, com o resultado, a gente estava esperando um pouco mais dessa questão, né, de ter isso mais representativo. E para mim ficou muito claro que o exercício de empatia em relação ao próprio usuário, ele falta pouco. A gente sempre acaba estando um pouco engessado em alguns tipos de soluções que são bem variadas, por assim dizer. Dialoga pouco com o usuário e a gente acaba deixando para o usuário muita coisa de se apropriar do espaço e tornar aquilo lá com a própria cara, sendo que a gente já podia dar isso, né? Eu não sei, acho que é um pouco mal do modernismo que a gente deixou as coisas tão com uma cara mais neutra, que as pessoas podem ir lá e se apropriar daquilo ali, que a gente acaba deixando de já entregar o espaço com uma identidade, que eu acho que isso seria mais representativo como forma de construção em relação a esses temas mais sensíveis sobre minorias, né? Mulheres são maiorias quantitativamente, mas em relação a direitos, a se apropriar da própria cidade, a gente ainda é uma minoria, né? Não é qualquer hora que eu posso andar na rua sem ficar preocupado, não é qualquer espaço que me deixe segura, principalmente Brasília, que foi uma cidade totalmente projetada pensando no homem de classe média, branco, que a gente tem muitos espaços agregadores aqui. Comentários que eu vi nas redes sociais, muitos deles aproveitavam a situação de polêmica para desmerecer o júri, desmerecer o projeto vencedor e tal. Parece que há, às vezes, uma cegueira quanto às questões que são próprias da composição do júri, da própria tipologia arquitetônica escolhida para essa representatividade, mesmo que ainda, do ponto de vista da Luísa, não adequada para representar as questões do feminismo. O que vocês acharam, assim, da postura das pessoas que comentaram? Olha, eu vou dizer, enquanto organizador de praticamente de todos os concursos de arquitetura da Projetar, né, nós já tivemos muitos casos em que temas geraram polêmica. Inclusive, nós já fomos ameaçados de morte num concurso que a gente lançou. Um comentário que ele retorna sempre é sempre sobre as imagens, né? Existe uma crítica, os concursos da Projetar sempre premiam as propostas bonitas. Eu acho que o conceito de beleza talvez um pouco mais amplo, mas como em alguns representação de prancha, em outros em qualidade de render e outros estética propriamente dita da proposta. Mas esse é um argumento que para cada concurso que nós temos, e eu acho que isso é beleza de ter duas juradas aqui, nós organizamos um certame da mesma forma que o IAB organiza um certame de um concurso para profissionais, tanto é que a Projetar foi inventada para que os estudantes fossem mais capazes em participar dos concursos profissionais. Então, ele organiza os jurados em um determinado local, que no nosso caso específico é um local digital, não é um local físico, e promove a discussão desses jurados para chegar num consenso sobre os vencedores. Esse argumento do visual e dizer que nós tendencionamos, fazemos com que haja uma tendência que os jurados escolham proposta X, Y ou Z, é totalmente míope, porque cada concurso tem um corpo de jurados diferente e esse corpo de jurados tem justamente o local da sua respectiva fala individual. É muito sem nexo no nosso ponto de vista. E esse é um argumento que sempre se repete, Eu acho que o mais difícil são os comentários que ignoram o fato de ser um processo pré-estabelecido e transparente. Então, quando alguém diz todos os concursos da Projetar sempre premiam a mesma coisa, é realmente uma visão que não condiz com o cuidado que a gente tem com a organização dos concursos. A gente faz isso de uma maneira muito séria e muito transparente e muito comprometida, né? A gente preza muito pela nossa credibilidade e a gente trabalha muito duro para preservar isso. Essa coisa dos jurados é um ponto que sempre se repete. É muito difícil para os participantes entenderem que nós, enquanto organizadores, não temos nenhuma influência sobre o resultado, a não ser o fato de termos escrito o edital
e indicado o corpo de jurados, né? E ter feito uma apresentação do edital para os jurados, né, no momento em que eles vão fazer o julgamento. Mas ainda assim, cada jurado vai fazer uma leitura própria daquele conteúdo que a gente organizou e que a gente levantou, e que quando o aluno se inscreve no concurso, ele conhece tanto o edital quanto quem são os jurados que vão fazer aquele julgamento. Ele pode, inclusive, pesquisar como que é o trabalho desses jurados, o que esses jurados pensam, e talvez entender que, não, eu acho que essas pessoas não compartilham do meu ponto de vista e eu prefiro não participar desse concurso. Assim como é num concurso profissional. O máximo que a gente pode oferecer é um processo justo e transparente. Nós entendemos que cada jurado tem que trazer a sua individualidade para o tema. Nós respeitamos e entendemos a individualidade de cada jurado, mas eu, enquanto coordenador do concurso, não posso deixar com que o tema do concurso seja totalmente jogado pela janela. Então, a tua fala, Lili, que você entende que, no teu ponto de vista da Thaís também, o tema foi mantido, muito confortador. Se você dissesse o contrário, eu teria um problema de identidade aqui agora. E que ele atendeu, é claro que talvez não num grau muito elevado, mas ele atendeu o que o edital solicitava. Eu acho importante essa colocação até para a gente situar esse debate aqui e também não parecer que esse bate-papo tenha que soar como uma retratação, que é muito mais para amplificar as vontades, né, de se expressar mais sobre o tema, a Luísa, né, e os coletivos que ela representa, e os jurados, né, aí representados pela Aline. E pelo que vocês estão falando, isso acontece de forma recorrente aí, né, que é natural, né, um processo, vamos dizer assim, por natureza ele já tem filtros. E o objetivo é muito esse também, né? Por que a gente promove concursos para estudantes? As pessoas perguntam assim, mas esse negócio vai ser construído? Não vai, não. Nunca é esse o objetivo. O objetivo é pura e unicamente promover a experimentação acadêmica, talvez temas que eles não teriam oportunidade dentro da graduação, poder sair da caixa, experimentar, tentar coisas diferentes, porque é por meio dessa experimentação que eles vão melhorando a sua prática projetual. Os temas atuais, eles são tão importantes, porque a gente também precisa estar atento ao que está acontecendo na sociedade e se posicionar em relação a isso como profissional. Participando do concurso, ou seja, fazendo a sua visão arquitetônica daquele tema, você pode participar vendo os resultados e conversando sobre eles. O fim principal dele é o aprimoramento, por isso que a nossa fala, inclusive, que foi feita lá na UNB, se chama Competir para Crescer, que não é ganhar o concurso, o principal ganho que alguém pode ter participando. Pelo contrário, né? Tem muitos outros que são muito mais ricos do que a própria premiação. Eu faria uma associação, inclusive, com as disciplinas de projeto. O concurso como uma oportunidade de exercício projetual, como é um projeto arquitetônico dentro de uma faculdade. Um PA1, um PA2, um projeto urbano, né? Em que você tem um programa específico, um recorte específico que você vai investigar, e o que interessa é a investigação, né? É o que eu aprendo no processo, não é propriamente o resultado final, e sim a construção desse processo através das ferramentas de diagnóstico, através das ferramentas de criação, de interpretação do que é pedido no programa, e como que eu trabalho uma coerência na materialização dessas ideias em algo construído. De uma forma geral, as propostas, eu acho que elas interpretaram bem o edital, elas tinham uma coerência geral, assim, que demonstrava a efetividade do edital na condução dos processos. Mas eram totalmente diferentes, né? Assim, umas valorizavam uma coisa mais do que outras e tal. Eu reforço o objetivo do concurso como um espaço de experimentação e uma oportunidade de exercitar a nossa lógica projetual. Eu concordo plenamente, é uma oportunidade para a gente conseguir transformar conceitos, ideias brilhantes, um ótimo partido, num projeto de fato. A participação nos concursos acaba estimulando isso e promove esse desenvolvimento do raciocínio arquitetônico. Acho que os concursos são extremamente relevantes e uma ferramenta muito interessante da gente ter uma noção real do que as pessoas estão querendo produzir sobre o tema, né? Eu entrei na faculdade em 2011 e era muito complicado a gente ter isso, né? Você tinha os temas dos PAs muito fechados, né? Cada semestre você já sabia o que você ia fazer no próximo. Então você ter esses concursos com essas temáticas muito atuais, muito
difíceis de você colocar no currículo de um curso de arquitetura, é um exercício muito interessante, né? Eu fiz o intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras para Chicago, e essa questão, né, de participar de concurso é extremamente forte ali pelos americanos, e de como você vai representar seu projeto só por ele, né? O projeto falar por si só e o memorial ser mais uma ferramenta para auxiliar. A gente fala muito e não consegue realmente expressar plasticamente a nossa ideia, nem testar se ela funciona ou não, né? Então eu acho que o concurso é um ótimo exercício para isso, e essa discussão que esse gerou é muito melhor ainda, porque eu não guardo os 3 primeiros colocados, porque é só isso que é uma arquitetura válida para aqueles colocados naquele tema. Não, a gente veio, voltou, tá aqui debatendo. Não tem, às vezes, na sala de aula, né? Às vezes só a opinião do professor que dá a nota, então tá, esse que é o certo, né? Em vez de, não, mas por que esse é o certo? Por que aquele ali não tá valendo? Porque a gente tá falando do espaço da mulher na arquitetura e como a mulher é uma usuária invisibilizada do espaço construído, e a gente pode transferir isso também para a questão racial, de outras pessoas, que a gente teve vários temas de minorias, né, ao longo desse tempo na Projetar, que nem o do abrigo e tal, né? Que também gerou muito bafafá. Nossa, foi outro super polêmico. Mas é muito legal isso que a Luísa falou, da questão do não olhar só os vencedores. É por isso que a gente deixa a biblioteca completa disponível online. Todo mundo que manda sua proposta tem a proposta exposta, porque é justamente isso. Eu, enquanto professor, enquanto aluno, enquanto profissional, ter a minha própria leitura de quais são as melhores, né? Que essa biblioteca também é uma coisa que está muito na nossa missão, que é oferecer esse conteúdo e esse referencial, quem sabe até um mapa da produção dos acadêmicos. E é tão verdade que a visão do júri não é a única e talvez não a mais importante, né? Não dizendo que não é importante, mas dizendo que tem outras coisas que a gente pode tirar do concurso também, é que a gente tem muitos casos de alunos que não venceram, mas que ganharam muito com as suas propostas, né? Tem o caso de um aluno que participou da Fazenda Vertical. Ele não ficou nem entre menções honrosas, mas ele colocou o projeto da Fazenda Vertical no portfólio dele, mandou esse portfólio para um programa de estágio no Mário Cutinella, e ele foi o primeiro colocado. Veja que coisa rica, né? O fato daquele projeto que não foi premiado estar no portfólio daquele aluno mudou a vida dele, porque ele se dispôs a participar e a imprimir a sua visão sobre aquela proposta e aquele tema. Ganhar é legal, faz parte, é preciso dentro do contexto de um concurso que haja um vencedor, mas a gente nunca vai ter a pretensão de dizer que apenas o vencedor ganha ou tem mérito dentro do processo, né? Tem muito a se ganhar fora isso. Para nós, o concurso, ele é um tema muito importante, mas para algumas pessoas que criticaram, aquilo é a vida dessas pessoas. Nós também respeitamos todas as opiniões das pessoas que não participaram do concurso. Inclusive, algumas pessoas mandaram um e-mail para nós e no começo dizendo assim, não, eu não participei do concurso, como se a pessoa tinha que se justificar. E não, nós entendemos, é um direito dela criticar o resultado, mesmo que ela não tenha participado. É um bate-papo educado, respeitoso, e todo mundo quer um objetivo comum, que é que as coisas melhorem. A Luísa falou um pouco da importância do memorial, e isso foi também, né, parte dos comentários, falando do primeiro lugar especificamente, né, sobre, poxa, o memorial quase não mencionava a questão da mulher, né, o memorial do Projeto Vencedor, ele deu mais ênfase às questões compositivas, a explicar um pouco a lógica compositiva, né, daquela solução a que ele chegou, tratando a questão monumental e talvez com menos ênfase na questão da mulher propriamente, e assim foi interpretado, e isso foi um dos comentários, né, comparando com outros, por exemplo, dos que ganharam aí, né, para simplificar, tem outros, por exemplo, em que o memorial ele era muito mais explícito nessa questão, mas trazia muito menos rebatimento de como aquilo repercutia na arquitetura, por exemplo, né, com o que eu fico, né, e o que é melhor, o que é correto, e não tem resposta, né, vai ser a visão ali de quem está avaliando, mas um pouco da minha percepção sobre o memorial era isso, assim, de fato ele talvez não tivesse dado tanta ênfase a isso, mas ele trouxe uma informação preciosa para entender o processo de projeto dele, que no meu entendimento reforça as boas escolhas assim no tratamento do tema de uma maneira mais sutil, com maior liberdade, menos explícita, um pouco menos induzida, como talvez fosse a expectativa dos coletivos, por exemplo, como a Luísa muito bem colocou. Ela foi muito feliz na colocação, assim, né, numa expectativa de ter uma arquitetura menos neutra. Eu gostei disso, né, essa crítica a uma certa neutralidade do resultado ou da arquitetura. Eu não vou dizer nem só modernista, né, como você citou, Luísa, mas a própria arquitetura contemporânea,
idônea ou uma postura neutra de projeto em função da apropriação, né, das pessoas. Eu não acho projeto neutro, mas assim, a questão da liberdade de apropriação, eu acho que ela é um tema fundamental assim, para uma maior democratização do espaço. Eu entendo a crítica, é uma coisa que faz pensar até que ponto num tema como esse, né, talvez esvazie um pouco, né, a importância simbólica daquele tema. Eu tenho a minha opinião, né, ela está expressada ali no resultado, mas assim, o debate é legal, né, assim, é isso que importa, assim, né, trazer isso pra gente refletir é super interessante. Você é obrigado a colocar primeiro, segundo, terceiro, então assim, a forma de avaliar, aí é diferente de uma disciplina, por exemplo, ou se você simplesmente está fazendo uma crítica a um projeto, ela parte de uma comparação direta, né, entre critérios que você estabelece, né, então, tanto a questão do memorial vai ter um peso diferente, porque você não está olhando só o memorial, assim, você está comparando memoriais, o que eles estão trazendo de informação, quanto a forma de trabalhar o monumento, o que é o valor do monumento, o que é uma coisa monumental, como entender isso na arquitetura, o valor simbólico do monumento e tal, pensando muito nessas questões, sim, de apropriação e de áreas livres públicas, que é o que eu trabalho mais, né, e a questão contextual. Isso vai ser comparação. Não quer dizer que o projeto resume ou sintetiza absolutamente tudo que se espera, mas que no contexto ali das diversas propostas havia ali um conjunto de qualidades que de alguma maneira se sobressaiu. E os comentários, às vezes, né, eles superficializam um pouco a discussão quando eles tematizam muito, né, aquela opção, né, tipo isso, é uma arquitetura de Niemeyer, né, de novo, até hoje estamos falando Niemeyer. A gente falou sobre isso nas reuniões, né, esse projeto ele tem uma imagem o Caio falou essa questão da imagem também, né? Eu pensei exatamente isso. Eu falei, gente, o projeto tem uma cara que não tem como negar ali, né? Eu tive um preconceito, né? Assim, com relação a esse projeto, eu voltei nele, ele foi me conquistando, assim, entendeu? Que no primeiro momento me pareceu desinteressante, depois eu fui ver, mas numa análise superficial. Eu acho que essa questão que eu acabei citando, né, do usuário, é que a gente também tem que acabar tomando esse cuidado mesmo de pensar o espaço, que acaba tendo que pensar nas peculiaridades, as características que acarreta ser mulher dentro dessa sociedade, que é um pouco diferente. Que aí a gente acaba voltando na divisão da sociedade, em vários problemas dessas divisões que a gente tem, que, assim, eu não me sinto confortável em todos os espaços, as mulheres não se apropriam de todos os espaços. Uma arquitetura voltada para a mulher, que aí eu volto de novo a tocar um pouquinho nessa tecla da gente ter que pensar nessa questão de eu deixar mais pronto, configurado para essa usuária, que aí são algumas coisas que eu acho que acabaram incomodando muito dos comentários, né, que eu vi até uma das meninas falando não tinha nada de natureza e mulher é natureza, que isso é antropologia e tá ali, pensar um pouco mesmo fora dessa caixinha de que a gente põe todo mundo na arquitetura como um usuário ideal, sendo que a gente tem vários grupos que acabam sendo um pouco ignorados para atender um todo, que às vezes não funciona muito bem, né? É uma coisa que eu acho que a gente discute pouco na academia, né? Eu acho que a primeira vez que eu fui falar disso na faculdade, um professor comentou que não tinha pra que eu falar, porque era só olhar pro lado que só tinha mulher na sala. Talvez uma camada do projeto que tratasse de uma questão que Gell discute muito, né, da arquitetura pro Sapiens, uma discussão do corpo. Tem muito dessas características, né? Eu tô dentro da temática e também é muito recente estar discutindo a arquitetura pra mulher e falta muito repertório. E pesquisa sobre isso, né, assim, uma coisa mais levantamentos quantitativos de entender o corpo feminino também no espaço. É um pouco isso, e também as características das usuárias. Voltando, por exemplo, Brasília. Brasília, a gente tem dois eixos principais de transporte, que é o eixo monumental e o eixo rodoviário. Eles funcionam muito bem para ligar casa ao trabalho, e para as outras coisas ele não funciona nada bem. Se eu for percorrer, cada asa, né, tem 7 km de comprimento. Se eu for percorrer esses 7 km norte-sul, eu faço isso em uns 12 minutos. Se eu tentar percorrer 7 km no sentido leste-oeste, que é onde estão os outros tipos de serviço, por exemplo, o comércio, o mercado, eu levo com certeza o dobro do tempo, né, por conta da característica da cidade. Pesquisas, né, de outras disciplinas, né, que não arquitetura, verificaram que o percurso feminino dentro da cidade, ele é mais ramificado do que o masculino, que ainda é o homem que tem, na sua maioria, o destino casa, trabalho, trabalho, casa. Geralmente a mulher fica muito responsável, né, isso dentro de uma pesquisa, né, ainda fica muito responsável pelas pequenas compras do dia a dia, os cuidados, se tem uma criança, se tem que levar alguém no médico, algum outro familiar. A cidade
não funciona se eu não for da casa pro trabalho para casa. Um aspecto da usuária que é invisibilizado, né, dentro desse espaço. O homem é pragmático, linha reta, a mulher complexa, doida, fica dando volta, né, assim, brincando um pouquinho com o tema aí, né, mas assim, nesse sentido a cidade contemporânea é muito melhor para nós, né, do que a cidade modernista aí, que traça a linha reta e espera que a gente se encaixe, né. Que é super setorizada, principalmente Brasília, né, que tem espaços de grandes vazios, um risco muito grande para o feminino por ser considerado um alvo mais fácil e ter outros tipos de violência muito mais problemáticas, enquanto o masculino você tá ali, né. Então, assim, Brasília foi feita para o patriarca, que era o Juscelino Kubitschek, em prol do carro. É uma cidade que representa muito um tipo de arquitetura e urbanismo que contemplava somente o homem, né? De classe média e na sua maioria branco. E esses dois pontos, para o Juscelino e para o carro, tá lá no final da proposta do concurso do Lúcio Costa. Foi o Lúcio que escreveu. A última linha do memorial é essa, falando que é o sonho do patriarca. Mas no caso do concurso, aí até uma pergunta assim também, eu entendi também de alguma maneira assim que era um espaço, né, assim, voltado à memória da mulher, né, e das suas lutas, e assim, do movimento, e não necessariamente uma arquitetura para mulheres, mas sobre a mulher, né, assim, um espaço em homenagem à mulher, né, não necessariamente assim só para a mulher. Você tem falado muito isso, né, arquitetura para mulheres, arquitetura para mulheres. Quando você falou as primeiras vezes, eu talvez não tivesse entendido tanto, agora que você vem trazendo esses exemplos, eu consigo dimensionar um pouco melhor o que isso significa e como isso é um nicho, de fato, necessário de se pensar e que vai demandar ações de projeto específicas, certamente, né? Quase como uma especialidade. O espaço vai demandar algumas respostas para atender questões aí de segurança, de conforto do corpo e tal, assim, muito intrínsecas à questão da fragilidade da mulher na sociedade. Talvez essas questões não tivessem tão preementes pra gente, assim, né? Pelo menos pra mim, a minha interpretação era assim. Eu acho que tem que ser um espaço que permita, assim, essa apropriação maior, que permita, sim, uma questão de empoderamento, assim, de um simbolismo que trabalhe a questão simbólica de uma forma forte, que não tenha um dimensionamento assim extremamente rigoroso ao ponto de induzir excessivamente a forma como eu me aproprio do espaço, porque eu acho que isso é uma maneira de trabalhar a questão da igualdade e de permitir dentro de um mesmo espaço diferentes formas de comportamento, não tão induzido pelo espaço arquitetônico. Mas só para dizer um pouquinho assim, como é que é a minha visão sobre o mesmo tema difere às vezes um pouco, né? Pela diferença do lugar de fala mesmo, né? Alguns outros projetos tinham, por exemplo, um dimensionamento assim do programa numa área muito menor, super compartimentada, que no meu entendimento tirava um pouco a liberdade mesmo, assim, né? E as possibilidades até de alteração daquele programa, de ampliação futura e tal, que é uma coisa que você precisa pensar, né? Como é que aquele programa se flexibiliza as necessidades também ao longo do tempo. A sequência de áreas livres também, naquela questão se de eu ter áreas livres visíveis por uma questão de segurança, foi uma coisa também que me chamou atenção, assim, a questão da natureza, né, um outro comentário que você fez, a gente teve uma das menções honrosas, o simbolismo da árvore, né, a árvore como um elemento feminino, para uma interpretação, de fato, muito abstrata do que seria uma árvore, mas partiu da árvore como um elemento feminino e tal, que agregava os demais espaços. Também, Lili, teve uma proposta que fez de uma forma muito literal, né, e na primeira discussão vocês tinham gostado, mas depois ela não chegou no nível de desenvolvimento que vocês queriam, que era uma proposta circular, onde tinha um parque central, muito elegante, né? Mas o programa, ele tinha algumas fraquezas ali e ela não foi pra frente. É uma imagem muito bonita, porque ela era meio aquarelada, né? Inclusive, assim, a forma de trabalhar a questão da natureza, o projeto era praticamente, né, uma arquitetura circular com um grande pátio interno, formas naturais ali e tal, coloridas, extremamente delicado, né? Assim, uma ideia muito boa, mas que não foi pra frente, a gente não conseguia entender muito o projeto. Aí entra essas coisas também de representação, também escolher as informações necessárias para vender aquela minha ideia, que num concurso isso é um exercício excelente, né? Porque você tem uma prancha, né, para resolver uma ideia inteira, né? Quais informações eu vou trazer são fundamentais. Vários projetos que eu via valor ali, eu não tinha informação suficiente. A gente não conseguia entender como é que ele funcionava. Teve um outro trabalho, já que a gente está destacando alguns conceitos que foram apresentados, que trazia a ideia do jardim de vidros como representação da invisibilidade da mulher, apesar
lugar da presença e de como a mulher, várias mulheres juntas poderiam transformar o lugar, que conceitualmente me pareceu muito forte, mas que infelizmente a ideia não foi desenvolvida a ponto de consolidar um projeto mesmo arquitetônico, né? Então aí começaram a entrar as outras questões que a gente acabou avaliando, como as condições de acesso, a maneira como o jardim foi criado, se ele configurava um espaço, um lugar de permanência, um lugar que possibilitaria o uso, ou se ele acabaria sendo mais um vazio, só que um vazio ocupado por um jardim que não possibilitava o convívio, a discussão. Então, assim, uma série de ideias muito boas que acabaram não chegando a um desenvolvimento desejável. Aproveitando que está falando um pouco dos resultados, né? Eu queria saber da Laila e do Caio se eles ficaram satisfeitos com o ranqueamento. Vocês conseguiram ver sentido naquilo que vocês produziram enquanto edital e nos projetos, ou vocês se abstêm dessa percepção e de fato deixam para o júri? De forma alguma, Rafa. Eu vou dar um passo atrás, assim, e tem uma outra coisa que nós ficamos muito contentes. Quando saiu o resultado e nós tivemos uma reunião com a Luísa, antes delas emitirem a nota delas e a gente emitir a nossa nota, nós não teríamos lançado esse concurso se fosse para só um determinado grupo de pessoas participarem, porque nós entendemos que o processo de troca de ideias, ele tem que envolver diferentes tipos de pessoas, diferentes grupos sociais, diferentes grupos econômicos, diferentes regiões geográficas, etc. A gente ficou muito contente em saber que tinham grupos só de homens ou só de mulheres ou mistos. O fato de ter sido ganho por um homem é uma surpresa, mas eu vou te dizer que nós tínhamos com certeza já cogitado esse potencial. Inclusive, quando nós fizemos a fala na UNB, porque nós estivemos em Brasília durante o processo do concurso, em algum momento a Laila, inclusive, levantou a bola e falou assim: gente, vocês têm que entender que pode ser que um homem ganhe. E para nós, eu vou te dizer que não era uma preocupação, mas a gente tinha que considerar esse fator, né? Na verdade, a preocupação era com as reações, porque quando o concurso estava em andamento, a gente já tinha recebido algumas críticas, né? E uma delas, inclusive, falou: aposto que vai ser um homem que vai ganhar esse concurso. Pode ser que sim, é impossível saber, porque o júri não conhece, a gente é super rígido com essa questão do julgamento ser completamente anônimo. Inclusive, às vezes as pessoas são desclassificadas porque colocam alguma referência à universidade ou ao nome das pessoas e ela é desclassificada mesmo. Então, não tinha como evitar que isso acontecesse de outra forma a não ser restringindo, dizendo, só podem participar mulheres, ou os grupos têm que ter X% de mulheres, ou o líder tem que ser mulher. A única forma de garantir que o homem não ganhasse seria essa. E isso, desde o princípio, a gente entendeu que não era o caminho pelo qual nós queríamos abordar esse tema. Talvez, em outros contextos, em outros momentos, em outras situações, seja importante valorizar o lugar de fala e garantir esse lugar de fala sobre o tema das mulheres, mas nesse concurso a gente entendeu que não era o caminho, né? O caminho era conversar de uma forma ampla. Mas enfim, Rafa, voltando à tua pergunta, sempre quando as juradas, nesse caso específico, determinam o resultado, né, e a palavra é essa, determinam, a gente não tem absolutamente nenhuma voz com relação a isso, a não ser que estejam indo contra o certame, né, o que já aconteceu. Por exemplo, a gente teve um concurso em que o corpo de jurados escolheu uma proposta e depois veio uma mensagem dizendo que era um plágio, a gente abriu todo um processo e tal, e a gente chamou os jurados, definiu que de fato era um plágio e teve que tirar a premiação dessa equipe. Mas nós ficamos contentes, sim. Eu tenho 2 argumentos que eu acho que são interessantes falar. Para mim, a minha favorita é o segundo colocado, mas eu nunca, em momento algum, expressei essa minha visão para elas. Do meu ponto de vista, ela leva um pouco a linguagem plástica de Brasília para uma linguagem um pouco mais contemporânea, e eu tenho uma tendência mais para uma linguagem mais contemporânea, e atendeu ao edital, enfim, todas as outras coisas que a gente precisava ter. Mas esse é um ponto de vista pessoal meu, e também uma coisa que chamou muito a nossa atenção, que muitas das críticas que foram feitas ao projeto vencedor, o projeto do terceiro lugar também tem muitas delas. Coloca, sim, o programa praticamente numa cota inferior à cota do terreno. Existem muitos elementos fálicos, que foi uma grande crítica que foi utilizada no projeto do primeiro colocado. Talvez, se não fosse um homem, talvez as críticas fossem diferentes. Eu não quero nem pensar nisso, porque, de novo, a Projetar está muito orgulhosa de ter feito um concurso inclusivo e não exclusivo. Nós não temos o
menor interesse nesse concurso específico de colocar uma certa porção da população de fora da discussão. Não, a gente entende que tem que incluir. Até porque quando nós estivemos em Brasília, nós conversamos muito, recebemos uma aula da professora Maribel, né, Laila? Nossa, maravilhosa, aliás. Fica um agradecimento a ela também, né, que, nossa, nos recebeu super bem e nos deu uma aula em 5 minutos, foi maravilhosa. E a bandeira que ela levantou foi: a gente só vai conseguir passar isso para frente a partir do momento que a gente colocar na cabeça dos homens e das mulheres, de toda a população, a importância das mulheres. A gente concorda com isso. Então, respondendo a tua pergunta, nós estamos muito contentes. E Luísa, vocês se manifestaram, né, oficialmente, e você quer complementar alguma coisa que você não tenha falado aqui durante esse bate-papo? A fala da Aline e da Thaís me deram um clique, foi a questão da representação, de como a gente tira essas ideias mais complexas, né? Esses conceitos que abraçam muito o edital e toda a temática e acabaram fracassando na hora de tornar isso realmente um projeto palpável e bem claro, né? Foi uma coisa que eu bati muita cabeça durante meu processo de TCC, principalmente para tirar todo o embasamento teórico e transformar aquilo ali num projeto. E a gente acaba voltando para soluções, né? Que é o que a gente acaba usando o nosso repertório de soluções que acabam sendo muito semelhantes a coisas que a gente já viu e já testou e experimentou, né? Então talvez essas coisas novas e essa dificuldade de representar coisas novas seja um reflexo de como às vezes é repetitivo o que a gente está aprendendo, né, na arquitetura. Eu tiro o chapéu para vocês, é que vocês poderiam ter feito na nota de vocês uma série de argumentos, mas o que vocês falaram é que essa situação, ela reafirma a necessidade de continuar estudando e trabalhando o feminino na arquitetura. Isso foi um ponto de vista extremamente proativo de vocês e não destrutivo, construtivo, né? E a gente ficou muito contente quando vocês mandaram isso, a gente teve essas reuniões que nós tivemos depois do resultado, né? Eu volto também muito com o que as juradas falaram, né, que foi comparação. Então, o que a gente acaba comparando a vida inteira de um curso de arquitetura? Esse tipo de arquitetura, né? Falta a gente diversificar mais um pouco o repertório, estudar mais e dar mais luz, né? Em sentido de dar mais representatividade para esses projetos que representam outros grupos, outros tipos de usuário, outras coisas, né? Voltando um pouquinho aos comentários, né? Muito se falou de ser muito Niemeyer. A gente aprende a fazer muito Niemeyer dentro da UNB e aos poucos aprende a desgostar muito dessa arquitetura e depois ver por que ela é por que o Niemeyer é tudo isso, né? É uma arquitetura muito genial que foi muito significativa para o Brasil e que aos poucos resolve muito bem muitas coisas. O concurso, de forma geral, eu achei super rico e esse debate acho que é uma das coisas mais incríveis que está trazendo, né? Essa vontade que as pessoas estão tendo de conversar e de ir atrás de outros projetos que pudessem ocupar esse lugar de monumento à memória feminina melhor do que o primeiro colocado, e aí todo mundo tá aumentando um pouco de repertório. Os homens que se manifestaram: eu seria a melhor pessoa para fazer um projeto para esse grupo, vamos ouvir um pouquinho o que elas têm para dizer, quem que tá dentro desse tema, desmistificar um pouco esse lugar de que o arquiteto consegue dar a melhor solução para tudo, ouvir e ter projetos mais participativos. Eu acredito que isso precisa estar presente dentro das escolas de arquitetura, essa discussão com relação à presença da mulher, não só como usuário do espaço, mas como também uma das agentes que produzem o espaço urbano, o espaço da cidade e tudo mais, e nas escolas da vida aí, de uma maneira geral. As escolas acabam sendo representações daquilo que a gente vive do lado de fora dos muros aí, né? Tem muito que a gente discutiu no cast dos Arquitetas Invisíveis. As habilidades que são desenvolvidas dentro de uma das escolas de arquitetura precisam de uma renovação para esse novo século, assim, sem dúvida. Lili e Thaís querem completar alguma coisa? Eu acho que esse concurso traz luz a muitas questões que estamos avançando aos poucos, mas eu tenho certeza que a gente está avançando, sim. Eu acho também que é um avanço. A ideia do cast foi para isso, né? Para gente permanecer nesse lugar que nós estamos aí debatendo e compartilhar isso com mais pessoas também. Acho que o ideal não existe. Não acredito nessa coisa de um resultado ideal, de uma arquitetura que de fato represente. Eu acho que isso sempre vai ser uma coisa muito relativa, né? Mas discutir o ideal de ideal já é uma boa. Assim, eu gosto de discutir projeto, né? Então tá ótimo para mim. E aprendi muito, né? Aprendi muito, então só agradeço. Como de praxe, vamos para as dicas?
Conforme a gente foi falando, eu lembrei muito é um livro da década de 1890 chamado How the Other Half Lives, Como que a Outra Metade Vive. É um livro escrito por Jacob Riis, ele é um fotógrafo e ele fotografa o trabalho escravo, enfim, das crianças de Nova York. Não só das crianças, né, mas como a outra metade, a metade que tinha que trabalhar 12, 14, 16 horas por dia para fazer com que a outra metade tivesse a qualidade de vida que tivesse. E foi esse o livro que começou a ter toda a discussão sobre a qualidade de habitação, qualidade de trabalho. Me pareceu ser uma dica bem adequada para esse cast que a gente está tendo. Eu sou publicitária, né? Eu estou até meio alienígena no debate sobre arquitetura, mas é porque eu sou metida, eu adoro arquitetura. Mas eu, na verdade, sou da comunicação. E eu sofro muito de ver essa dificuldade que, às vezes, os alunos e os arquitetos têm com a questão da apresentação, da representação e esse drama do, poxa vida, mas será que eu preciso tanto, assim, apresentar bem? Será que o meu projeto não pode falar por ele próprio? Eu acho super importante que os arquitetos se dediquem a estudar comunicação, porque você pode ter a melhor ideia do mundo, seu projeto pode ser maravilhoso, mas você precisa mostrar isso em uma prancha, né? É sua responsabilidade se o júri não conseguiu visualizar, então tem que desenvolver isso. E tem um livro que eu gosto muito e que não é sobre arquitetura nem sobre comunicação num ponto de vista específico, mas que se chama Pensar com Imagens. É Eric Jardim, o autor desse livro. E ele é muito legal porque ele ajuda a gente a exercitar e a imaginar como dizer as coisas sem palavras, né? Fica um livro bem gostosinho de ler, Pensar com Imagens. Eu vou fazer um jabá honesto aqui. Os Arquitetos Invisíveis, a gente está montando quinzenalmente uma newsletter com notícias comentadas, né, pelos integrantes do coletivo sobre arquitetura e temas afim, né, dentro desse universo, que ajuda a dar uma filtrada nesse mundo que a gente recebe tanta informação que às vezes a gente não consegue consumir alguns conteúdos um pouquinho mais aprofundado, né, que ajuda a ter uns cliques, a refletir um pouco melhor sobre alguns temas pertinentes. Eu vou mandar também o link, né, para inscrição dessa newsletter. A gente já tá indo para a 4ª edição. Eu recomendo muito dar uma olhada em todos os projetos e começar a refletir sobre o que faltou, o que você faria diferente e, quem sabe, trocar esses comentários que só eram apontando os problemas do projeto vencedor para outras propostas, outros projetos que as pessoas achem mais representativos, para a gente realmente trocar referência e não só crítica. O meu vai ser um livro, que foi um livro que acompanhou uma exposição de 2008, se eu não me engano, que chama The Making of Architecture. Essa foi a exposição em Berlim, e o livro leva o nome The Forces in the Mind, The Making of Architecture, e ele, na verdade, ele traz a forma de trabalhar de diversos arquitetos, e eu acho que ele é pertinente aqui agora porque traz homens e mulheres em seus ateliês, assim, né, tanto arquitetas, quanto equipes aí, né, multidisciplinares, como, por exemplo, mostra a própria Lina Bobardi, Alvar Aalto, Charlotte Perriand, Stephen Hall, assim, Iona Friedman, Antoni Gaudí, entre outros. Ele dá uma pegada, assim, tem muita imagem dos ateliês e de qual é o processo de projeto desses arquitetos. E o que é curioso é que não tem tanta diferenciação, né, na forma de trabalhar de homens e mulheres, né, na forma como o livro está apresentado. Assim. Acho que é interessante para a gente ver processos de projeto, prioridades de projeto e o ambiente de trabalho desses arquitetos, né, que está super bem representado no livro. Eu resolvi aproveitar o fato de que a gente está falando de Brasília, do eixo monumental, de um território tão significativo, tão importante para a nossa arquitetura. Queria indicar o livro Registro de uma Vivência, do Lúcio Costa, que foi recém-lançado. É um livro que ficou muito tempo fora das prateleiras, né? Ele teve uma primeira edição e depois ficou muito tempo fora, e agora ele foi recém-lançado. Ele traz uma série de cartas, depoimentos, desenhos, enfim, uma série de registros que mostram bem um pouco da personalidade, do raciocínio do Lúcio Costa, que é sem dúvida um dos grandes arquitetos brasileiros que merecem ser conhecidos. A minha dica, eu vou indicar um livro que eu ganhei até do Adilson quando ele viajou. É um livrinho pequeno, bem bacana, chama The Architecture School Survival Guide, do Ian Jackson.
Pearson, tipo um manual pro aluno do primeiro período, e fala dessas coisas aí que a gente conversou sobre comunicação de projetos, sobre entender o mundo ao nosso redor. E ele é um livrinho pequeno, assim, com uns esquetes, e fala de tudo, fala de escala, fala de processo, fala de como que você evolui nos aprendizados. Muito bacana, assim, dentro dessa perspectiva da gente imaginar como deve ser a formação desse arquiteto no século XXI. Um livrinho bem bacana, eu vou colocar o link aqui também no post. Bem, gente, então quero agradecer vocês mais uma vez pela participação, pela disposição, o pessoal da Projetar, a Laila e o Caio, a Luísa de se também dispor aqui a expor novamente as opiniões, e a Lili e a Thaís como juradas aí também de reafirmar a sua posição. Eu acho que foi um momento bem bacana, assim, um cast bem diferente do que a gente já fez, assim. Ele, claro, ele tem um conteúdo informativo, mas ele se tornou meio que uma extensão de um processo criado aí por parceiros nossos aí, né, o Caio e a Laila da Projetar, e de fato as coisas começam a fazer sentido assim nesse universo de discussão, né? A gente quer muito agradecer vocês pelo espaço, a Lili por ter puxado o bonde, essa vontade que ela tem de falar, de discutir. Isso foi super legal, super inspirador, e foi o que nos motivou aí. A primeira vez que a gente está fazendo um processo como esse, de comentar os resultados, de expor o ponto de vista do júri, e eu quero agradecer muito a vocês por isso. Acho que foi uma experiência super legal. Quem sabe vira algo aí para ideias futuras para os próximos concursos. Obrigada mesmo pela generosidade, né, por vocês terem participado, e ainda mais por terem aberto esse espaço à discussão. Agradecer também a Luísa e a Maribel e a todo o grupo do Elas da FAO e do Arquitetas Invisíveis, que apesar da gente, né, ficar triste de elas não terem ficado felizes com o resultado, mas a gente entende que isso de forma alguma invalida a nossa parceria, e ter conhecido elas, o trabalho delas, e ter podido compartilhar um trabalho foi uma coisa para nós muito motivador, né? Extremamente enriquecedora. Nós saímos pessoas melhores desse processo todo, com certeza. Obrigado de novo pela parceria, gente. Então, mais uma vez, obrigado a todos por esse papo super produtivo, e nos vemos daqui a 15 dias. Até!